Vamos continuar falando sobre o Fundeb, a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que estava programada para essa segunda-feira, foi adiada. Nós conversamos na última terça-feira com o deputado federal Edilvan Alencar, do PDT, que ficou de voltar hoje ao Alerta Geral para falar sobre esse processo de votação. E ele já está conosco aqui na linha para falar sobre esse debate que está sendo travado na Câmara Federal. Deputado federal Edilvan Alencar, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Alerta Geral. Na última terça-feira, quando o senhor conversou conosco, o senhor demonstrava otimismo sobre as articulações para a votação do projeto que muda as regras do Fundeb. E nesse intervalo entre a entrevista e o final de semana, o governo federal fez uma intervenção para tentar mudar o volume de recursos destinado ao financiamento do ensino público fundamental. Hoje, nesse momento, qual é o sentimento que o senhor tem, deputado Edilvan Alencar? Vai prosperar essa pressão que o governo está fazendo para diminuir o volume de recursos para, por exemplo, nos investimentos de valorização dos professores? Vai diminuir o volume de verbas para o ensino fundamental? Bom dia, deputado. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida, todos os ouvintes do Alerta Geral. Então, palavra cumprida. Está aqui eu de novo na terça-feira. Rapaz, daquele dia para cá, tanta coisa aconteceu. Pensa, uma mudança assim, nós fomos surpreendidos. Nós fizemos uma reunião na sexta-feira, né? Tudo bem, a comissão do Fundeb toda, líder do governo, Major Vitor Hugo, vamos dar apoio à proposta, tudo tranquilo. Quando foi no sábado à tarde, o governo vem com a nova proposta. Proposta desrespeitosa. Por quê? Porque nós passamos 1 ano e meio nessa comissão especial do Fundeb, que eu sou vice-presidente, e o governo não apareceu. Foi convidado, 4 ministros, não apareceu. E aí, quando é no sábado, ele vem com uma proposta para zerar o Fundeb em 2021, uma proposta para colocar um teto para pagamento de professor, né? Uma proposta dizendo que o Fundeb é para pagar aposentado. E aí, assim, nós fomos pegos de surpresa. E o que aconteceu? De lá para cá, aconteceu uma mobilização nacional que continua. Os professores do Brasil inteiro estão mobilizados, atentos, assistindo TV Câmara, vendo as notícias, passando WhatsApp para deputado, nas redes sociais. Continua o Brasil inteiro parado, educação inteira mobilizada. Então, vim para Brasília, né? Cheguei aqui ontem, tive reunião com o Rodrigo Maia, Dorinha e o general Ramos, é o ministro da Articulação Política. E devido a essa pressão popular, por isso que ela tem que se manter, eles recuaram. Vieram com uma nova proposta. Queriam manter teto para pagar professor. Nós não aceitamos. Por que nós não aceitamos? Existe no Brasil a lei de responsabilidade fiscal. Então, o prefeito e o governador já têm como se preocupar com a gestão fiscal. Por que eu vou botar um teto de 70% para gastar com o professor? E se passar de 80%, eu vou demitir os professores? Não tem no Brasil, praticamente todo município já gasta mais. É assim no mundo inteiro, Luzenor. Todo país do mundo, o grande gasto de educação é com pagamento de professor. E tem que ser mesmo. É um ator importante dentro da sala de aula. Isso é no Brasil e no mundo inteiro. Então não aceitamos. Dissemos ao Ramos. Deputado Edilvan Alencar, nós estamos também com o jornalista Beto Almeida. Registrar que neste momento temos, para quem nos acompanha pelas redes sociais do Ceará agora, essa entrevista com o deputado federal Edilvan Alencar com imagem. É a imagem se somando ao áudio nesse sinal que nós levamos no Jornal Alerta Geral para 25 emissoras do interior do Ceará, a partir da nossa FM Expresso Grande Fortaleza 104.3. Jornalista Beto Almeida. Bom dia, deputado Edilvan. E eu queria aproveitar o seguinte, dessa reunião que o senhor participou ontem, né, com o ministro Ramos e também com a deputada Dorinha, que é a relatora, eu pergunto para o senhor o seguinte, a proposta que foi feita, o governo chegou a fazer, inclusive, de ampliar a cota dele, a participação dele até para 23%, desde que 5% fosse para esse novo programa, o Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, vamos dizer assim. Qual é a expectativa? Realmente encontra respaldo, encontra eco entre vocês, deputados, para acatar essa proposta? Beto, não foi bem assim. Ele até chegou com essa história de botar um valor maior no Renda Brasil, só que nós não aceitamos. O Fundeb não é lugar de dinheiro para programa social, vai botar no outro canto. Fundeb é lugar de complemento para a educação. Então, nós aceitamos um valor adicional,
mas desde que fosse todo para a educação. Programa de renda dentro do Fundeb, não. Por quê? Porque isso é uma manobra fiscal, isso é uma pedalada, e a gente não pode aceitar isso. Isso é porque o Fundeb é fora do teto dos gastos. Aí querem botar renda para que cada prefeito possa escolher quem é que vai fazer um novo Bolsa Família. Então, nós não aceitamos. Ficou muito claro, ele entendeu com todas as letras. No texto dele dizia assim, é mais dinheiro para a educação infantil e outros programas, tira outros, para a educação infantil, ponto. E também não aceitamos voucher. Por quê? Porque o Fundeb é um recurso público, é um dinheiro público para a escola pública. Não pode ser dinheiro público para a escola privada, nem rima. Então, assim, nós aceitamos mais recursos? Sim. Então, fizemos um texto ontem à noite, acabamos 10 horas da noite, mandamos para o governo e estamos aguardando a resposta. Agora, o clima no Congresso é muito favorável ao Fundeb. Os deputados inteiros, até porque tem eleição municipal. Então, prefeito e vereador tem deputado. Então, essa conta quem vai pagar é o prefeito e o vereador em 15 de novembro. Deputado que votar contra a educação, contra o professor, vai ter que falar para seus eleitores. E é prefeito e vereador, a eleição não são para eles. Então, todo mundo tem uma vinculação. O clima é muito favorável, o governo reconhece isso. E a gente tem que continuar com a mobilização social. É o que muda. O Congresso é a representação do povo brasileiro. Ele tem que falar o que o povo brasileiro quer. Deputado Edilvan Alencar, o que muda em relação à proposta original que tramita na Câmara Federal, que torna o Fundeb permanente, que garante 70% de investimentos desse recurso para a valorização dos professores? O que muda com esse texto que o senhor acaba de falar, que foi elaborado de forma consensual entre líderes de partidos? Nós não abrimos mão do nosso texto. Se quer colocar mais dinheiro, nós aceitamos. Ótimo. Então, não muda nada que está no texto. Não muda os 70%, não pode pagar aposentado com dinheiro do Fundeb, porque é aposentado de outra fonte orçamentária, não muda a progressão do Fundeb, não muda os 20%, não muda a valorização dos profissionais da educação. Ele diz que quer colocar um dinheiro a mais para a educação infantil. Ótimo, 100% de acordo. Então, vamos chegar a esse percentual e vamos aceitar. Estamos aguardando desde ontem, 10, 11 horas da noite, a proposta. O Fundeb já está em votação. O Fundeb adiar a votação. Não, não foi adiada, porque a dinâmica do Congresso é essa. Começam os debates, começou ontem 5, 6 horas da tarde, foi até 10h30 da noite, 10h18. E retoma agora às 9 da manhã. E o Rodrigo Maia prometeu, vamos ficar de manhã, de tarde, noite e madrugada, mas o Fundeb sai hoje. Essa é a expectativa nossa do Parlamento Brasileiro. Poucos deputados presenciais aqui na casa, mas todos ligados lá no Infoleg, no sistema legislativo, e a gente está disposto a realizar esse momento histórico para a educação brasileira. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral, pela internet e pelas nossas emissoras de rádio, com o deputado federal Edilvan Alencar, que acompanha de perto e participa das articulações para a votação da PEC, que torna o Fundeb permanente. Deputado Edilvan Alencar, o assunto é tão importante para os educadores, professores dos 184 municípios do Ceará, assim como também para o estado do Ceará, e nós vamos continuar nesta entrevista falando sobre os novos rumos do Fundeb com o projeto que está tramitando na Câmara Federal e poderá ser votado hoje. Eu quero fazer um intervalo de 1 minuto e retomar esta entrevista com o senhor daqui a pouco dentro do Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, estamos de volta no Jornal Alerta Geral com esta conversa com o deputado federal Edilvan Alencar, do PDT, sobre o Fundeb. Deputado Edilvan, para finalizar sobre este assunto, eu quero fazer 2 perguntas. Primeiro, há perspectiva de que esse projeto seja aprovado hoje? E o segundo ponto, quando o governo federal fala sobre voucher, uma espécie de pagamento para as famílias pobres terem a oportunidade de colocar os seus filhos na escola particular, isso não significa, deputado Edilvan, uma espécie de distorção nessa política da educação voltada ao ensino fundamental, financiada pelo Fundeb? Não é também um caminho? Olha, a gente tira aqui do público para colocar na área privada e, ao mesmo tempo, a curto e médio prazo, diminui os gastos na educação, tanto de contratação de professores, de servidores e assim por diante? Olha, primeira coisa, essa questão de aprovação do Fundeb, eu estou muito otimista. Inclusive, eu não tenho nenhuma vaidade de dizer assim, a oposição ganhou.
quem tem que ganhar é o Brasil, é a educação, os estudantes, os professores. Eu fiz o convite ao general Ramos para que todos nós ganhássemos, governo e oposição, por que não? Eu não defendo, porque a oposição ganhou, não. Governo, inclusive ele levou a proposta para o Bolsonaro. Que bom que o Bolsonaro se uniu à oposição e defendeu a educação. Ótimo, ótimo. Então, assim, eu estou muito otimista que o governo vai entender que não faz sentido ele ficar contra a educação desse país. Porque eu só preciso de diálogo, de bom senso. Não tem nenhum problema o governo participar desse histórico do Brasil de forma positiva. Então, minha fala foi essa ontem. Vamos, oposição e governo, caminhar juntos. Quem tem que ganhar é educação e deixar de vaidade de guerra política. Segundo, e aí tem uma questão que é importante. Quem está fazendo um discurso contra os professores é o Partido Novo. Nós temos que denunciar. Eles estão indo para a tribuna e falando mal de professor, que o professor ganha muito. Isso é um absurdo. O professor nunca ganhou muito nesse país. O professor nunca ganhou muito na história da educação inteira desse país. Então o Partido Novo está lá botando a cara e dizendo: o professor ganha muito, isso é corporativismo. Essa segunda pergunta, olha, essa questão dos vouchers não é uma coisa nova. Isso surge na Inglaterra, nos Estados Unidos, na época do Reagan. Quem conhece a história da educação sabe que isso nunca deu certo em lugar nenhum. Sabe por quê? Vamos fazer uma conta fácil. Uma escola particular custa quanto, Valdenor? R$ 1.000 por mês, é? 1.000? Então é 12 mil por ano. Viu, Luzenor? 12 mil. A escola pública não paga nem 4 mil por ano. Então, assim, é muito desigual isso aí. Uma escola particular é 12 mil reais com aluno se manter por ano, no mínimo. Olhe lá se for só R$ 1.000. O custo aluno por ano no Brasil é 3.600. Então, assim, o dinheiro público que vem dos impostos é para financiar a educação pública, que no Brasil tem melhorado, que tem grandes profissionais. Eu costumo dizer assim: tu quer ser bom, vai para a escola pública, porque lá tem gente pobre, lá tem gente com classe média, lá tem pessoas com problemas sérios mentais. A escola particular é tudo muito bonitinho, até o cabelo das pessoas é cortado igual lá, é parecido. A escola pública é um mundo complexo, pessoas que vão lá que passam fome, que têm problemas na família, é um desafio todo dia. Quem é professor sabe disso, só não querem enxergar isso. Então o Fundeb é um dia histórico, estou otimista, estamos firmes e peço que continue a mobilização. Professor, estudante, pai de estudante, todo o mundo político e educacional tem que estar mobilizado e atento ao que vai acontecer nas próximas horas no Congresso. É um dia histórico, garante a educação de hoje e do futuro do Brasil. Então é esse Deputado Edilvan Alencar, fico feliz com essas suas palavras, principalmente quando o senhor fala com tanto carinho de escola pública, porque aqui dentro desse estúdio tem gente que passou exclusivamente pela escola pública, desde as séries iniciais até a universidade. Eu conheço, sou testemunha dessa história, sou fruto dessa história do ensino público no estado do Ceará, e por isso que eu falo sempre com tanta atenção, com tanto carinho, quando o assunto é educação pública. Daí a importância da população estar mobilizada para fortalecer a posição dos deputados federais, da bancada do Ceará, nesse momento na Câmara Federal, depois no Senado, para aprovar essas mudanças tão significativas na história da educação brasileira, para a história da educação no Ceará.